Corey McSake nasceu em 16 de setembro de 1993 na cidade de Edimburgo, Escócia, mas passou a maior parte de sua infância na cidade de Dunfermline, do outro lado do rio Forted, a cerca de 32 quilômetros ao norte da capital escocesa. Após se formar no Street Columbus High School, Corey tomou a decisão de se alistar no Regimento de Infantaria da Força Aérea Real Britânica. Em 2013, após concluir seu treinamento, ele foi designado para o Esquadrão número 2, baseado em uma base aérea próxima à pitoresca vila inglesa de Huntington, onde continuou o treinamento como atirador e paramédico. No verão de 2016, Corey já estava no esquadrão há quase 2 anos e era um membro exemplar da unidade. Como em muitas divisões militares, o Esquadrão número 2 vivia e morria pelo lema "Trabalhe duro e se divirta muito". Para muitos, ganhar um passe de fim de semana significava uma noite de diversão e bebedeira sem restrições. E Corey McSake, aos 23 anos, não era exceção à regra. Quando recebeu o passe para o último fim de semana de setembro, ele imediatamente começou a organizar uma noite de diversão com os amigos. O plano de Corey era dirigir até a cidade vizinha de St. Edmunds, deixar o carro estacionado ali durante a noite e retornar à base pela manhã, quando o efeito do álcool já tivesse diminuído o suficiente para que ele pudesse dirigir de volta. Parecia um plano confiável, mas Corey não sabia que aquela noite se tornaria um dos mistérios mais intrigantes da história recente do Reino Unido. Na noite de 23 de setembro de 2016, Corey McSake e um grupo de amigos dirigiram até a cidade, encontraram um estacionamento e começaram a beber e se divertir pela noite. Para quem não conhece os hábitos de consumo de álcool no Reino Unido, é importante saber que os jovens britânicos, especialmente na faixa dos 20 e 30 anos, são alguns dos maiores consumidores de álcool da Europa. Enquanto um francês ou um italiano pode apreciar uma taça de vinho para acompanhar sua refeição, os britânicos bebem como se estivessem punindo seus próprios fígados. Infelizmente, Corey e seus amigos estavam dentro dessa estatística e beberam incansavelmente por horas. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Corey estava tão bêbado que, segundo testemunhas, ele entrou em uma casa noturna chamada Flex, visivelmente embriagado. Foi nesse momento que um dos seguranças pediu que ele deixasse o local, pois, segundo a política do clube, não era permitido que clientes extremamente bêbados permanecessem no interior. Esses tipos de clientes costumam causar problemas. Incrivelmente, apesar do seu estado, e ao contrário da maioria dos clientes que chegam em tais condições, o gerente de segurança disse que Corey reagiu muito bem à expulsão, não oferecendo resistência em nenhum momento ou procurando encrenca. Pelo contrário, ele permaneceu respeitoso e cooperativo com as exigências do segurança. O homem também disse à polícia que Corey se desculpou por estar tão bêbado e pediu que informassem aos seus amigos que ele iria até um restaurante fast food próximo. Momentos depois, as câmeras de segurança do restaurante o capturaram no local entre 1h15 e 1h30 da manhã. Ele foi então preso no restaurante, mas, em vez de esperar pelos amigos, saiu e entrou em um beco. Na mesma madrugada, às 3h25, uma câmera de segurança na Brent Go Street registrou Corey andando na calçada, meio curvado e cambaleando devido ao estado em que estava. A direção que ele tomava sugeria que ele estava voltando para o Clube Flex, provavelmente à procura de seus amigos. No entanto, por algum motivo, ele decidiu virar para a Brent Go Street e é aí que a câmera perde seu rastro, quando ele entra em um pequeno beco. Esse espaço pequeno onde Corey entrou aparentemente estava sendo usado como depósito de lixo para um bloco de apartamentos adjacente, o que significava que havia vários grandes contêineres de lixo ali, conhecidos no Reino Unido como garbage bins. Existem várias hipóteses sobre o motivo de Corey ter ido até aquele lugar, mas a que mais se acredita é que, sendo bastante comum que jovens bêbados procurem um lugar escondido para urinar, ele tenha ido ali para evitar ser filmado. Parece que esse foi o motivo de sua ida até lá. No entanto, se fosse esse o caso, ele teria saído dali minutos depois, no máximo de 5 a 10 minutos. O problema é que, depois de entrar naquele pequeno espaço, que não tinha saídas viáveis, Corey nunca mais foi visto. Já que Corey estava com um passe de fim de semana, seus superiores no regimento não perceberam sua ausência até segunda-feira, 26 de setembro. Surpreendentemente,
Nenhum dos amigos com quem ele havia saído naquela noite achou sua ausência suspeita de nenhuma forma. Eles simplesmente presumiram que ele havia ido para a Escócia passar o restante de seu fim de semana, mas não se preocuparam em confirmar isso com ele. Quando os superiores perceberam que um de seus homens estava desaparecido, a Força Aérea Britânica mobilizou suas equipes de busca e resgate militar para ajudar a polícia local a localizá-lo, mas não encontraram vestígios de Corey. A polícia então contatou sua mãe na esperança de que ela pudesse esclarecer algo sobre o comportamento dele, e foi aí que se descobriu que ele tinha uma certa fama de dormir em lugares improváveis quando estava bêbado. Aparentemente, depois de uma noite de bebedeira, não era incomum para Corey procurar um local seguro, como um alpendre ou até mesmo um arbusto, para dormir algumas horas. Esse pequeno detalhe levou a uma das teorias mais macabras sobre o que poderia ter acontecido com ele. Usando registros de torres de telefonia móvel locais, foi descoberto que, na manhã em que Corey desapareceu, seu celular Nokia Lumia podia ser rastreado do centro de St. Edmunds até um local conhecido como Barton Mills, a 19 quilômetros ao norte da cidade. Os dados do telefone indicavam que a viagem levou no máximo 28 minutos, o que significava que ele não teria feito o percurso a pé. Isso gerou uma assustadora suposição entre os investigadores, a mídia e o público em geral. Muitos acreditavam que, dado seu hábito de dormir em locais inusitados, Corey poderia ter se escondido em um container de lixo para dormir algumas horas e que, considerando a agitação da vida noturna local numa noite de sexta-feira, uma coleta de lixo agendada poderia ter levado à sua morte de forma bastante macabra por esmagamento. Essa teoria levou a polícia de Suffolk a apreender um caminhão de lixo, suspeitando que ele tivesse transportado o celular de Corey. No entanto, após uma análise intensiva do compartimento de carga do caminhão, nada foi encontrado que indicasse que essa especulação fosse verdadeira, e essa suspeita mórbida foi imediatamente descartada. Nos dias seguintes, a polícia continuou a procurar na rota entre St. Edmunds e Barton Mills, mas, infelizmente, nenhum vestígio de Corey foi encontrado. À medida que a esperança diminuía e a busca era restringida, sua mãe fez um apelo desesperado ao público, acreditando que alguém deveria ter visto seu filho, pois ele não poderia simplesmente ter desaparecido no ar. No entanto, de todas as possíveis testemunhas na área no momento do desaparecimento de McCabe, nenhuma delas se apresentou com informações úteis para ajudar a localizá-lo. Em dezembro de 2016, a polícia anunciou que estava vasculhando uma área de mata entre Barton Mills e Huntington, acreditando que Corey poderia ter sido vítima de um atropelamento por um veículo antes do amanhecer. Porém, até o dia 17 do mesmo mês, ficou claro que essa área já não estava mais sendo investigada. Nesse ponto, a mãe de Corey havia anunciado publicamente que estava se preparando mentalmente para o pior, a descoberta do corpo de seu filho. Mas, poucos dias após a busca ser encerrada, ela fez uma acusação chocante. Nicola Urart, mãe de Corey, compartilhou sua crença de que a polícia não estava investigando adequadamente o desaparecimento de seu filho. Ela também anunciou a criação de uma página no GoFundMe, afirmando que as doações seriam destinadas à contratação de um investigador particular para tentar localizar seu filho. O fundo atraiu mais de 50 mil libras em poucas semanas, mas antes que ela pudesse contratar o investigador, a polícia de Suffolk entrou em contato com Nicola e garantiu que a cooperação continuaria. Alguns meses depois, em 1º de março de 2017, um homem de 26 anos foi preso sob a suspeita de tentar obstruir o curso da justiça, e foi revelado que ele havia cometido um erro ao registrar o peso do caminhão de lixo suspeito de transportar os restos mortais de Corey. O peso da carga do caminhão foi inicialmente registrado como 15 kg, o que descartaria a possibilidade de que ele tivesse transportado o corpo do jovem. Porém, após a prisão do suspeito, foi determinado que o peso real da carga do caminhão era superior a 90 kg. Não está muito claro como a polícia descobriu esse pequeno detalhe, mas usaram essa informação para reverter sua teoria original, de que Corey, quase inconsciente, teria sido esmagado por um caminhão de lixo depois de se abrigar em um container. Em 24 de novembro de 2017, mais de um ano depois, um corpo foi finalmente encontrado. Inicialmente, ninguém sabia a identidade da vítima, mas a comparação com as descrições de Corey McCabe fez com que a polícia concluísse que era ele. 3 meses depois,
Em fevereiro de 2018, o veredito foi finalmente dado. A causa da morte foi um atropelamento, e ninguém poderia ser responsabilizado. Esse veredicto, porém, deixou várias perguntas sem respostas. Como uma pessoa poderia desaparecer sem deixar vestígios durante mais de um ano? E por que tantas perguntas ainda permaneciam sem resposta após o corpo ser encontrado? A falta de evidências claras e a aparente falta de rastros de Corey MC que geraram muitas especulações entre os investigadores e a mídia. Embora a descoberta do corpo tenha trazido algum fechamento para a família, a maneira misteriosa com que ele desapareceu e a forma como as investigações se desenrolaram deixaram um gosto amargo de incerteza. A polícia de Suffolk ainda não conseguiu esclarecer como Corey MC foi parar naquele beco. Porque ele decidiu se esconder ali? Ou se ele de fato tentou se abrigar em um container de lixo. Também não havia explicações plausíveis para o período entre a última vez em que ele foi visto e a descoberta de seu corpo. As circunstâncias de sua morte continuaram a ser um mistério, e muitos se perguntaram se houve algum tipo de encobrimento ou erro nas investigações iniciais. O caso de Corey MC gerou uma grande quantidade de teorias da conspiração, com algumas pessoas acreditando que o desaparecimento foi de fato um crime, enquanto outras sugeriram que a história do container de lixo poderia ter sido uma simples coincidência trágica. De qualquer maneira, o caso permanece um dos mais intrigantes e controversos na história recente de desaparecimentos no Reino Unido. Apesar das investigações e do veredicto final, a família de Corey, especialmente sua mãe, nunca conseguiu encontrar a paz com a resposta oficial. Para muitos, a questão permanece sem resposta definitiva, e o mistério que envolve a morte de Corey MC continua a assombrar aqueles que estiveram mais próximos desse trágico caso. Na noite de segunda-feira, 30 de agosto de 1999, o médico de 44 anos, Dr. Yves Godard, fechou seu pequeno consultório na cidade de Gaala, no norte da França. Havia sido um dia sem maiores acontecimentos, e nem as enfermeiras nem a secretária do consultório perceberam nada de incomum no comportamento do Dr. Godard. No entanto, na manhã seguinte, ele cancelou todos os compromissos restantes e disse à sua equipe para folgar pelo resto da semana. Quando perguntado se tudo estava bem, Godard disse para não se preocuparem, explicando que ele apenas tiraria uns dias de folga para levar seus filhos para pescar. Neste ponto, ele cumpriu sua palavra e levou seus filhos para pescar nos lagos de um lugar chamado Bléré. No dia seguinte, 1º de setembro, o médico colocou seus filhos em um pequeno veleiro chamado Nick. Embora a mãe estivesse ausente, Camille, de 6 anos, e Marius, de 4 anos, estavam muito empolgados com a perspectiva da aventura no mar. No 1º de setembro, o pai informou ao proprietário do barco que pretendia levá-los em um passeio até Perros-Guirec, com retorno previsto para 5 de setembro. Mas antes de zarpar, o Dr. Godard fez uma breve parada no porto de Saint-Malo, onde comprou uma grande quantidade de produtos de limpeza. Curiosamente, esses itens foram deixados em sua van Volkswagen, estacionada em um estacionamento em Saint-Malo. Na manhã seguinte, após o Dr. Godard zarpar, oficiais da alfândega francesa inspecionaram o Nick entre as áreas de Cabot d'Araqui e Capela. Eles mais tarde testemunharam que notaram uma das crianças do Godard dormindo no porão do barco. Tudo parecia estar em ordem, mas quando o médico foi questionado sobre o motivo de sua pequena viagem, os oficiais da alfândega notaram um comportamento muito suspeito. Ele conversava calmamente, mas parecia mudar de história no meio da explicação. Cada um dos oficiais notou isso, mas como o Dr. Godard não parecia estar infringindo nenhuma lei, eles não puderam nem prender nem deter o médico. Tudo o que puderam fazer foi confirmar sua história com o proprietário do barco em Saint-Malo para garantir que não havia nada de muito suspeito. Nos dias seguintes, várias testemunhas viram o Nick perto da Baía de Break. Isso incluiu um vendedor de waffles no pequeno porto, que formalmente testemunhou que Godard e seus filhos haviam comprado waffles dele no dia 3 de setembro. Mal sabia ele, no entanto, que seria a última pessoa a ver a família Godard com vida. No dia seguinte, o Nick foi avistado por um casal de caminhantes perto de um lugar chamado PLC, totalmente abandonado. No dia 5 de setembro, o dia em que o barco deveria retornar a Saint-Malo, um pequeno bote inflável do Nick foi recuperado por um barco de pesca,
30 milhas náuticas de Ilha de Bates, no departamento de Finisterre. No bote estavam uma jaqueta e um talão de cheques feito em nome de Godard. Intrigados com a descoberta, as autoridades marítimas de Roscoff abriram uma investigação sobre o desaparecimento da família. A van de Godard foi rapidamente encontrada estacionada em Saint-Malo, e foi aí que descobriram a grande quantidade de produtos de limpeza escondidos no compartimento traseiro do veículo. No entanto, os investigadores encontraram algo muito mais perturbador: sangue. Uma grande quantidade de sangue, juntamente com doses de um analgésico. Em 8 de setembro, a polícia fez uma busca na casa da família Godard, e foi lá que encontraram mais vestígios de sangue, desta vez no banheiro da família, na sala de estar e no quarto dos pais. Foi determinado que o sangue pertencia a Marie Godard, segundo a esposa do médico, que não havia sido vista desde 31 de agosto daquele ano. Essa nova descoberta levou a polícia francesa a abrir oficialmente uma investigação judicial por assassinato contra o Dr. Yves Godard, sendo ele o principal alvo de um mandado de prisão internacional. 2 semanas depois do desaparecimento da família Godard, marinheiros amadores descobriram um colete salva-vidas pertencente ao Nick, na costa das Ilhas do Canal, em Jersey e Guernsey. 1 semana depois, em 23 de setembro, a balsa de sobrevivência inflável do barco de Godard foi recuperada, meio desinflada, em uma praia na Lyme Bay, em Dorset, na Inglaterra. Aqueles que a descobriram notaram com curiosidade mórbida como o toldo de lona da balsa havia sido completamente removido, algo que a tornaria extremamente vulnerável a ondas altas. Devido à presença do sangue de Marie Godard na van e na casa, a polícia francesa supôs que estavam investigando um assassinato. No entanto, os locais dos coletes salva-vidas e da balsa de sobrevivência lançaram muitas dúvidas sobre a investigação. De acordo com especialistas, era impossível que esses itens estivessem nesses locais apenas por causa da correnteza do oceano. Em resumo, os itens precisavam ter sido deliberadamente espalhados para parecerem ter sido encontrados nessas localizações, quase como se alguém estivesse tentando desviar os investigadores. Os investigadores determinaram que, uma vez desmontada a inflação de emergência do barco, ele só poderia ter permanecido inflado por 72 horas, significando que alguém havia ativado o barco pelo menos 24 horas depois que os Godards foram dados como desaparecidos. Levou 4 meses para a próxima grande pista no caso, quando uma mochila foi pega na rede de um pescador na costa de Bod's Island, em 16 de janeiro de 2000. A bolsa continha vários itens pertencentes a todos os membros da família Godard, incluindo roupas, carteiras de motorista, documentos de seguro, talões de cheques, binóculos, um martelo e todo o conteúdo da bolsa pessoal de Marie-France Godard. 6 meses depois, um barco de um colecionador de conchas do mar trouxe à tona um crânio humano durante uma viagem de pesca noturna. Infelizmente, os testes de DNA revelaram que ele pertencera a Camille Godard, de 6 anos, o primeiro da família a ser confirmado como morto. A descoberta gerou especulações de que o Nick teria afundado, matando os 3 passageiros. Mas, apesar de a área estar sendo patrulhada por um navio de caça da Marinha Francesa, nenhum vestígio do barco foi encontrado. No domingo, 11 de fevereiro de 2001, um homem que passeava com seu cachorro na praia encontrou um cartão de visita pertencente ao Dr. Godard. Em 22 de fevereiro, um cartão bancário com o nome de Godard foi encontrado no mesmo trecho de praia. A polícia fez uma busca minuciosa na praia e pediu uma nova inspeção do fundo marinho nas proximidades, mas não encontraram nenhum vestígio do barco ou dos 2 membros restantes da família Godard. Esses eventos levaram os investigadores a acreditar que o Dr. Godard parou nesta praia e esvaziou o conteúdo de sua carteira ali, provavelmente como uma forma de enganar aqueles que tentassem encontrá-lo. Mais buscas foram feitas na praia, incluindo o uso de um trator para peneirar a areia, mas nenhum outro pertence pessoal de Godard ou de sua família foi encontrado. No entanto, foi descoberto que todos esses cartões não haviam ficado muito tempo na água antes de serem encontrados, e, portanto, não haviam sido jogados nela em setembro de 1999. Analistas acreditaram que eles haviam sido jogados no Canal da Mancha em algum momento no início de 2001. A partir desse ponto, para todos os envolvidos, a situação ficou clara. Alguém estava tentando fazer parecer que a morte de Yves Godard e seus filhos havia sido um acidente,
mas ainda restava saber se o responsável por isso era o próprio Godard ou uma figura misteriosa e sem rosto. Foi somente em 13 de setembro de 2006 que Dr. Yves Godard foi oficialmente declarado morto, quando 2 ossos, um fêmur e uma tíbia, foram encontrados no fundo do mar perto de um lugar chamado Erddiep. Após análise de DNA, foi confirmado que pertenciam ao médico. A confirmação da morte do médico pôs fim ao interesse público no caso, pois um acidente parecia muito menos escandaloso do que um assassinato quádruplo. Mas ainda havia a questão da esposa de Godard, Marie, desaparecida. Em razão disso, o processo não foi fechado imediatamente e pode-se argumentar que algumas avistagens estranhas ajudaram a mantê-lo aberto. Em outubro de 1999, pouco depois do desaparecimento da família Godard, o proprietário de um hotel na ilha de Man afirmou que Godard e seus filhos haviam se hospedado em seu hotel entre 7 e 14 de setembro. Essa foi a primeira de uma série de declarações de testemunhas colocando Godard e seus filhos em vários locais ao redor do mundo após o desaparecimento. Avistamentos deles também foram relatados na Escócia, na África do Sul, na Flórida e em Creta. No entanto, talvez o avistamento mais credível tenha sido na ilha portuguesa da Madeira. Investigadores descobriram que um homem que dizia ser Dr. Godard entrou em um posto de gasolina na cidade de Funchal, em 21 de setembro de 2000. Ele alegou que tinha fugido para a Madeira para escapar de uma perseguição dos jornalistas franceses. Esse homem foi capturado em uma foto de segurança do estabelecimento, mas nunca foi encontrado, apesar de várias buscas. O caso Godard foi um dos mais enigmáticos da década de 2000 e continua sendo um assunto de debate entre especialistas até hoje. O celebrado grupo musical galês Manic Street Preachers é hoje mais conhecido pelos sucessos de soft rock como Melancholy, Motorcycling Teens e Design for Life. No entanto, no início dos anos 1990, a banda parecia seguir em uma direção artística muito mais ousada, influenciada por um jovem chamado Richard James Edwards. Nascido em dezembro de 1967 na cidade de Blackpool, no país de Gales, Richie demonstrou uma inteligência sombria desde muito jovem. Ele foi estudar história política na universidade, mas sempre manteve uma relação próxima com seus amigos de infância James, Nick e Sean, que ele conheceu na escola secundária Wakali Comprehensive. Em 1986, o trio formou uma banda, e embora Richie não tivesse talento musical, estava disposto a contribuir para o sucesso do grupo de maneira indireta, escrevendo letras e ajudando na criação de ideias para imagem e palco. Durante grande parte da turnê britânica de 1989, Richie conquistou os fãs com suas atitudes frenéticas nos shows ao vivo, muitas vezes imitando o ato de tocar guitarra enquanto mergulhava o público em uma frenesi. Mas ele não era apenas um homem hiperativo e exagerado, ele era um verdadeiro artista por direito próprio. Embora não pudesse contribuir fisicamente para a música da banda, sua visão e poesia influenciaram profundamente tanto o som quanto o conteúdo lírico das canções do Manic Street Preachers. Dessa forma, após a turnê de 1989, Richie foi oficialmente convidado a se tornar o 4º membro da banda e seu porta-voz. Em 1994, com o lançamento do 3º álbum da banda, The Holy Bible, Richie foi responsável por cerca de 80% das letras, que revelavam sua grande sensibilidade e profundidade de pensamento. Por exemplo, Richie uma vez mostrou aos seus companheiros de banda um poema que dizia: "Bendita seja a espada, bendita seja a foice, Dionísio contra os crucificados, limpa sua carne e zombem de seus medos. O sol mais brilhante é a arma mais pura." Essas 27 palavras sozinhas geraram centenas de pensamentos separados sobre religião, choques culturais, mortalidade e a natureza do próprio universo. Meses depois, o poema foi usado, palavra por palavra, como a maior parte das letras da música If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, um dos maiores sucessos da carreira da banda. Richie fez isso repetidas vezes, sendo a musa da banda, alguém a quem seus fãs se agarraram, com sua angústia e melancolia materializadas. Mas dizer que Richie era um gênio torturado seria um eufemismo do século, pois desde muito jovem ele sofria de uma depressão profunda e inabalável,
Algo que ficou claro durante uma entrevista de 1991 com um jornalista da NME, quando sua integridade artística foi questionada, e sua resposta foi nada menos que perturbadora. Na ocasião, o jornalista sugeriu que a visão pessimista do mundo que Richie demonstrava em suas letras não passava de uma fachada cuidadosamente montada. Ao ouvir isso, Richie esboçou um sorriso irônico antes de perguntar: "Você quer ver como eu realmente sou?" O jornalista assentiu, e nesse momento, Richie tirou uma lâmina de barbear de algum lugar e começou a cortar seu antebraço esquerdo. O jornalista se retraiu horrorizado ao ver que Richie parecia estar se desmembrando. Os cortes exigiram 18 pontos. Mais tarde, ele afirmou que costumava se autoagredir, seja cortando-se ou espetando cigarros em seus braços e pernas. "Isso me faz me sentir muito melhor", ele disse na época. Durante a mesma entrevista, Richie afirmou que fazia isso porque, naquele momento, todas as pequenas coisas que poderiam ter o incomodado de repente pareciam triviais, pois ele estava apenas concentrado no sangue ou na dor. "Eu não sou uma pessoa que pode gritar e berrar, então essa é minha única saída." Foram suas palavras. Essas palavras, junto com seu comportamento extremamente melancólico e depressivo na época, foram chocantes, mas após os acontecimentos que se seguiram, tomaram um significado muito maior e se tornaram o foco de toda a investigação. Antes do lançamento do terceiro álbum da banda, Richie foi internado no Wood Church Hospital e depois no Prior Hospital, ambos especializados em vícios e questões de saúde mental. Durante a gravação de The Holy Bible, Richie sofria de insônia e bebia muito para conseguir dormir à noite. A situação havia ficado tão grave que, como disse o cantor James Dean Bradfield, inevitavelmente o dia começava com uma lata se abrindo. Quando ele saiu da reabilitação, a condição de Richie parecia ter melhorado de alguma forma. Ele estava limpo, sóbrio e havia se abstenido de se machucar durante sua estadia no hospital, exceto durante uma apresentação no London Astoria em 21 de dezembro de 1994, quando revelou que as melhorias eram apenas superficiais. No final do show, em You Love Wes, Richie começou a quebrar sua guitarra e danificar o sistema de iluminação do local. Muitos fãs não perceberam que estavam assistindo à última apresentação de Richie. Em fevereiro de 1995, o Manic Street Preachers alcançou algo que a maioria dos músicos britânicos, se não todos, almejam: a tão cobiçada turnê americana, promovendo seu álbum The Holy Bible. A onda de hits do grunge que caracterizou os anos 1990 estava em ascensão, e a Epic Records esperava aproveitar essa onda. Como se imagina, todos que conheciam ou trabalhavam com a banda estavam incrivelmente empolgados com isso, mas a própria banda estava ficando cada vez mais ansiosa, principalmente devido ao comportamento cada vez mais estranho de Richie nas 2 semanas anteriores à turnê. Richie retirou 200 libras esterlinas por dia de sua conta bancária, totalizando 2.800 libras esterlinas. No dia do voo agendado, Richie mencionou que isso era para pagar uma nova mesa para seu apartamento. No entanto, não havia nenhum registro de pagamento da mesa, e isso representava apenas metade do valor retirado. Na noite anterior ao voo para os Estados Unidos, Richie deu a um amigo um livro chamado Nola with Cocaine, que descreve o autor permanecendo em um manicômio antes de desaparecer. Ele também deu um presente à sua própria namorada, embora eles tivessem terminado há algumas semanas. Na manhã seguinte, ao invés de ir para o aeroporto com o resto da banda, Richie deixou o hotel, dirigiu-se ao seu apartamento em Cardiff e deixou seu passaporte lá. Depois disso, parecia que ele simplesmente desapareceu. Apenas alguns dias depois, ele foi oficialmente dado como desaparecido pelos companheiros de banda. Semanas depois, Richie foi visto em vários lugares diferentes. Uma testemunha afirmou ter visto um homem quase idêntico a Richie no Newport Passport Office. Em outro caso mais confiável, um fã o viu na estação de ônibus de Newport. Eles conversaram brevemente antes de se despedirem. Um motorista de táxi mais tarde afirmou ter pegado Richie no King's Hotel, em Cardiff, e levado-o por várias cidades no Vale de Gales, incluindo sua cidade natal, Blackpool. O motorista afirmou que, embora o passageiro falasse com um forte sotaque de Cockney,
Ocasionalmente ele trocava para um sotaque galês que parecia muito mais natural. Ele não pensou em nada disso até ouvir as notícias sobre o desaparecimento de Rishi, momento em que tudo parecia fazer mais sentido. O motorista também afirmou que o passageiro desceu na Severnville Service Station, em South Gloucestershire, o que conferiu grande credibilidade à sua história. Isso porque, em meados de fevereiro, o carro de Rishi foi encontrado na mesma estação de serviço, com a bateria descarregada. O Vauxhall Cavalier havia sido abandonado por vários dias. Quando a polícia o encontrou, havia evidências claras de que Rishi estava vivendo no carro há algum tempo, com embalagens de comida para viagem e garrafas de álcool espalhadas pelo interior. Também foram encontradas várias fotos dos pais e irmãos de Rishi, que aparentemente haviam sido tiradas nas semanas anteriores. O local onde o carro foi encontrado era particularmente preocupante para todos os envolvidos, pois a Severnville Service Station se refere ao rio Severn e à ponte que o atravessa, um local muito conhecido como um ponto onde as pessoas costumam tirar suas próprias vidas. Apesar disso, muitos dos entes queridos de Rishi insistiram que ele nunca foi o tipo de pessoa a considerar esse tipo de coisa, citando uma declaração do ano anterior, na qual Rishi disse: em relação à palavra suicídio, ela nunca entrou na minha cabeça, nunca entrou em uma tentativa, porque sou mais forte que isso. Posso ser uma pessoa fraca, mas consigo suportar a dor. Apesar do fato de que nunca foi encontrado nenhum corpo, a alegação de que Rishi ainda está vivo foi apoiada por dezenas de avistamentos. A frequência desses avistamentos fez com que sua família fosse extremamente relutante em declarar sua morte, só fazendo isso em novembro de 2008, 6 anos depois de estarem legalmente autorizados a fazê-lo. No entanto, alguns dos mais próximos a Rishi têm uma visão muito mais pessimista da situação. Por exemplo, a irmã de Rishi uma vez mencionou como seu poema favorito era Tulips, de Sylvia Plath. Ele resumia tudo o que ela estava pensando na época, disse ela. Ela manteve uma cópia dele e pediu que fosse lido em seu funeral. Este poema, Tulips, descreve o desejo de morte de Plath, enquanto as tulipas, título do poema, parecem querer que ela continue a viver. É um poema de depressão esmagadora e conflito, e o fato de ter tocado tão profundamente Rishi leva-nos a algumas conclusões muito sombrias. Na verdade, os mais cínicos entre nós poderiam postular que Rishi está morto e que ele já o está desde 1995, mas o dinheiro fala. Embora possa ser apenas um gesto simbólico, os Manicky Street Preachers têm depositado 25% de seus royalties na conta bancária de Rishi desde que ele desapareceu. Eles fizeram isso até 2005, e uma quantia considerável foi acumulada em seu nome, quase como se estivessem esperando que ele voltasse para casa. Como o baixista dos Manic, Nicky Wire, uma vez disse, é um verdadeiro mistério do rock and roll, e ela está certa. Não temos respostas definitivas neste caso. Por mais provável que seja que Rishi tenha tirado a própria vida, simplesmente não há evidências que sustentem essa hipótese. Na verdade, é tão provável que pareça assim porque Rishi queria que parecesse assim. Ele acumulou uma pequena fortuna em dinheiro na época de seu desaparecimento e é bem possível que Rishi tenha visitado o escritório de passaportes de Newport para pegar um passaporte diferente do que deixou em seu apartamento. Talvez até um passaporte com outro nome. E se for esse o caso, todas aquelas aparições dele começam a parecer um pouco mais plausíveis. Talvez, ao escapar, evitando os holofotes e o estilo de vida do rock and roll que antes abraçava, Rishi tenha aprendido a parar de se julgar e machucar a si mesmo, e finalmente tenha começado a se curar. Na noite de Boxing Day, em 1996, os amigos de infância David Spencer e Patrick Warren saíram de suas casas na cidade inglesa de Solihull para brincar. Do lado de fora, Patrick estava andando em sua nova bicicleta, o presente de Natal mais querido daquele ano, enquanto seu amigo David estava a pé. Supostamente, eles haviam seguido para um local chamado Meredith Park, onde costumavam brincar com outras crianças perto do lago do parque. Devido às baixas temperaturas da estação, o lago estava completamente congelado. Enquanto David e Patrick brincavam com um grupo de outras crianças, um policial lembrou-os de se manter afastados do lago congelado.
Patrick então retornou para casa e informou seus pais que eles estavam indo para a casa de um dos irmãos mais velhos de Patrick. Patrick tinha vários irmãos mais velhos na época, alguns dos quais já haviam saído de casa devido à idade avançada. Quando as crianças não chegaram em casa mais tarde naquela noite, seus pais presumiram que elas haviam dormido na casa do irmão de Patrick. No entanto, quando esse irmão informou que as crianças não haviam chegado na noite anterior, começou a surgir o primeiro sinal de pânico. Os pais dos meninos rapidamente descobriram que a última vez que os haviam visto foi quando um funcionário de um posto de gasolina lhes deu um pacote de biscoitos logo após a meia-noite. O funcionário acrescentou que viu as crianças caminhando na direção de um shopping local. A polícia fez uma busca nesse posto de gasolina e encontrou a bicicleta nova de Patrick, uma Apollo vermelha, abandonada atrás dos latões de lixo do posto. Isso explicou por que as duas crianças estavam apenas a última vez em que foram vistas. A princípio, a polícia local tratou o desaparecimento das crianças como qualquer outro caso de pessoa desaparecida e se recusou a admitir que elas poderiam ser vítimas de um crime. A decisão foi posteriormente criticada pelo público em geral, que defendeu o ponto de vista de um criminologista de que, se fosse o desaparecimento de duas crianças de classe média, o caso teria sido tratado de maneira bem diferente. Foi um julgamento de classe, que estava mais inclinado a vê-las como fugitivas do que como vulneráveis. Alguns argumentaram que esse mesmo viés significava que o desaparecimento das crianças recebeu pouca atenção da mídia, além da cobertura local. No entanto, deve ser observado que os rostos de David e Patrick foram os primeiros a aparecer em caixas de leite. A Linha Nacional de Ajuda a Pessoas Desaparecidas percebeu que uma iniciativa semelhante nos Estados Unidos havia sido muito bem sucedida e lançou uma campanha quase idêntica em abril de 1997, poucos dias após o desaparecimento dos meninos. Alguns dias depois, em 1997, o corpo de Nicola Dickinson, de 17 anos, foi encontrado em um cemitério acima de Sutton Coldfield, cidade vizinha. Seu assassino foi preso, acusado e condenado por assassinato. Embora muitos dos familiares dos meninos insistissem que o homem poderia ter estado envolvido no desaparecimento deles, ele nunca foi investigado ou interrogado em relação a isso. Também parece que o caso de Nicola Dickinson absorveu a maior parte da cobertura da mídia, deixando Patrick e David em segundo plano. Diante disso, os recursos policiais foram investidos no caso de Nicola, enquanto o caso dos meninos parece ter sido quase completamente negligenciado. Sem respostas por semanas, o mistério durou meses e, à medida que os anos passaram, a família parecia cada vez mais distante de descobrir o que havia acontecido com David e Patrick. Em 2003, a esperança da família foi renovada quando a polícia de West Midlands anunciou que havia prendido um homem de 37 anos em conexão com os desaparecimentos. Porém, essa esperança foi rapidamente desfeita quando ele foi posteriormente libertado sob fiança. Pouco tempo depois, nenhuma acusação formal havia sido apresentada contra esse indivíduo. A prisão parece ter apenas confundido ainda mais um caso já complicado. No 10º aniversário do desaparecimento dos meninos, eles foram o tema de um especial do programa Crimevat da BBC, que buscava novas informações de possíveis testemunhas. Quase 250.000 de britânicos assistiu, mas o apelo não gerou nenhuma nova pista. Foi apenas após um segundo especial do Crimevat que começaram a surgir algumas informações, mas parece que foi uma questão de qualidade em vez de quantidade, pois logo depois a polícia declarou que estava mais próxima do que nunca de descobrir a verdade sobre o destino de David e Patrick. Embora essa pista não tenha sido revelada ao público por algum tempo, parecia que o suspeito era um assassino condenado chamado Brian Field. Brian também havia sido condenado por posse de imagens indecentes de menores, e, dada a idade dos meninos, isso obviamente o tornava o principal suspeito. No entanto, apesar de uma série de entrevistas e dezenas de horas de investigação, nenhuma confissão foi obtida e nenhum vínculo tangível entre Field e os dois meninos pôde ser estabelecido, o que significava que qualquer tentativa de condenação seria, em última análise, infrutífera. Em contraste com sua incapacidade de construir um caso contra ele, as evidências circunstanciais que apoiavam a culpa de Brian Field eram quase esmagadoras. Sua condenação anterior foi pelo assassinato de Roy Toondre, um menino de 14 anos, em 2001.
O assassinato ocorreu em 1968, mas novas evidências de DNA garantiram uma sentença de culpado. Na época do desaparecimento de Patrick e David, Brian morava a apenas uma quadra do posto de gasolina onde os meninos foram vistos pela última vez. Ele trabalhava como jardineiro autônomo para várias famílias locais, o que significa que é bem possível que os meninos não só o conhecessem, mas também confiassem nele como uma figura proeminente na comunidade. Isso significa que, se Brian tivesse parado para oferecer uma carona, como havia feito com o pequeno Royton Audley, não haveria razão para que os meninos não entrassem em seu veículo. Além disso, ele havia sido condenado por atacar 2 adolescentes depois de oferecer uma carona a eles. Quando entraram em seu carro, Brian os ameaçou com um facão e mandou que tirassem suas roupas, mas, felizmente, ambos conseguiram pular para fora do carro em movimento. Brian continua sendo a única pessoa na história criminal britânica condenada por algo desse tipo. Aparentemente, a polícia teve que mudar a lei apenas para puni-lo por um crime tão bizarro e aterrador. Em 2006, peritos forenses descobriram um pedaço de terra que Brian havia usado como um lixão em Old Dawson Lane, em Solihull, mas, infelizmente, não encontraram nada que pertencesse a David ou Patrick. Mais tarde foi estabelecido que Brian estava dirigindo na área onde os meninos haviam estado na mesma noite em que desapareceram. Ele também admitiu ter dirigido alcoolizado. Deve ser observado que Field era conhecido por se tornar violento quando estava bêbado e cometia a maioria de seus crimes sob a influência de álcool. Segundo suas próprias palavras, o álcool era um gatilho para que ele quisesse cometer seus crimes. Também houve evidências de que Field foi visto conversando com os meninos nos dias que antecederam o desaparecimento, sugerindo que ele poderia ter se aproximado deles antes de o ocorrido acontecer. Isso poderia explicar por que ninguém ouviu gritos ou uma luta na noite do desaparecimento, já que é possível que as crianças já conhecessem Field e tenham entrado voluntariamente em seu veículo. Graham Hill, o detetive que obteve a confissão de Brian em 2001, afirmou em várias ocasiões que acredita que Brian é responsável pelo desaparecimento das crianças. Ele também expressou dúvidas de que qualquer um dos meninos tenha sobrevivido àquela noite, já que foram sequestrados. Em 2016, um novo apelo por informações foi lançado pela polícia de West Midlands, prometendo que a força policial nunca fecharia o caso até descobrir o que aconteceu com David e Patrick. Mas, aqui estamos, quase 6 anos depois, e ainda estamos tão longe de descobrir o que aconteceu com eles. Deve ser observado, no entanto, que isso não se deve tanto à incompetência policial, mas sim à dificuldade do caso. Apesar da relutância inicial em agir, a polícia investiu tempo e recursos para encontrar David e Patrick. Neste ponto, parece muito mais provável que a única razão para que os meninos não tenham sido encontrados seja que o monstro que os matou se recusa a revelar seus locais de descanso final. Derek James Enger Bridson nasceu no dia 5 de julho de 1990, na pequena cidade de Klamath Falls, Oregon. Era um jovem inteligente, mas tímido, com um amor pela natureza. Tinha cabelos castanhos, olhos escuros e um sorriso brilhante. No dia 5 de dezembro de 1998, o menino de 8 anos, Derek, concordou em acompanhar seu pai e seu avô até Pelican, perto de Rocky Point, Oregon. O trio planejava encontrar uma árvore de Natal adequada, cortá-la e transportá-la de volta para casa. Era uma tradição anual para os homens da família, e Derek estava visivelmente empolgado por ser o responsável por escolher a árvore de Natal da família. O trio foi até Pelican, estacionou o caminhão e, então, caminhou pela floresta coberta de neve, desviando das bolas de neve que Derek jogava enquanto andavam. Finalmente, encontraram uma árvore de tamanho adequado. Depois de garantir que ela tivesse a aprovação de Derek, seu pai e avô começaram a cortá-la. Era uma cena típica, como se estivesse saindo de um cartão de Natal. Mas, sem saber, os Enger Bridsons não imaginavam que aquele dia terminaria em um pesadelo. Enquanto o pai e o avô de Derek cortavam a árvore que ele havia escolhido, eles momentaneamente tiraram os olhos dele. Pararam de observá-lo por no máximo 2 ou 3 minutos, mas, quando olharam novamente, Derek havia desaparecido. Sabendo que ele não poderia ter ido muito longe a pé, o pai de Derek correu pela floresta,
procurando por rastros e chamando o nome do garoto. Mas, estranhamente, ele não foi encontrado. De repente, o pai de Derek percebeu algo aterrorizante. Para que ele tivesse desaparecido tão repentinamente e de forma tão completa, alguém ou algo deve ter levado seu filho. Percebendo a gravidade da situação, o pai e o avô de Derek correram de volta para o caminhão e se apressaram até o telefone mais próximo. Exatamente às 16h13, Derek Engebretson foi oficialmente declarado desaparecido. Apesar da queda iminente da luz do dia, o departamento do xerife do condado de CLTH iniciou imediatamente as buscas, enviando policiais e cães farejadores para a área ao redor de Pelican. No começo, as esperanças eram altas. Os pais de Derek informaram à polícia que o filho havia crescido nas montanhas e que havia aprendido algumas técnicas de sobrevivência no frio. Além disso, o pai de Derek mencionou que, no momento de seu desaparecimento, o filho estava com um pequeno machado, o que significava que, apesar de ter apenas 8 anos, ele teria muito mais chances de se defender do que outras crianças da sua idade. Enquanto a polícia continuava a busca, as evidências de sua criação estavam evidentes. Durante a madrugada, os policiais encontraram um abrigo rudimentar feito de galhos de abeto e troncos caídos. Perto dali, encontraram uma trilha de pequenas pegadas na neve. Após segui-las, os agentes descobriram que as pegadas formavam um círculo, indo do local onde o pai de Derek o havia visto pela última vez até uma pequena clareira na floresta perto de uma estrada. No entanto, o que encontraram lá, dadas as circunstâncias, era realmente bizarro, um anjo de neve. Como você pode imaginar, isso levantou muitas perguntas. Como essas eram as únicas pegadas encontradas na área, fazia sentido que fossem de Derek, mas não fazia sentido que ele parasse repentinamente para fazer um anjo de neve. Não havia como ele ter percorrido tanta distância no tempo em que seu pai parou de observá-lo, e uma criança perdida e em pânico não estaria com vontade de brincar na neve. As sugestões de que o anjo de neve fosse uma evidência de uma luta física foram descartadas, pois ele estava bem formado, o que indicava que era algo feito de forma deliberada. A polícia tentou continuar seguindo as pequenas pegadas, mas uma nevasca tornou seus esforços extremamente difíceis. Quando a nevasca passou, a busca foi retomada. Mais cães farejadores foram enviados para Pelican e várias aeronaves da Patrulha Aérea Civil se juntaram aos helicópteros de busca e resgate para vasculhar a área do ar. Infelizmente, nenhum vestígio de Derek foi encontrado. E, apenas 8 dias depois, a busca foi encerrada. A família de Derek continuou a investigação de forma independente, sem a ajuda das autoridades, por um bom tempo, mas não conseguiu encontrar nada. Posteriormente, foram acompanhados por centenas de voluntários civis de toda a América do Norte. Mas, novamente, nenhum progresso foi feito. Então, um dia, um membro do público se aproximou da polícia com uma informação alarmante. No dia do desaparecimento, ele alegou ter visto um homem lutando com uma criança na área onde Derek desapareceu. Relatos adicionais também foram feitos sobre um homem não identificado dirigindo uma picape de 2 portas, que havia perguntado a transeuntes por direções para entrar na floresta. A polícia fez esforços para rastrear o homem, mas não teve sucesso. Menos de um ano depois, no dia 24 de setembro de 1999, o departamento do xerife do condado de Harney, Oregon, recebeu uma ligação de um membro horrorizado do público que havia descoberto uma pichação no banheiro de um posto de descanso chamado Seidien, mais de 320 quilômetros de Pelican, que fazia referência ao sequestro de Derek. Quando informada sobre o que dizia a pichação, a mãe de Derek disse à mídia: "Eu acho que é apenas uma piada doentia. Se alguém sequestrou Derek, sim, escreveram isso na parede. Se quisessem ser pegos, por que não deixaram algo de Derek lá?" Muitos especularam sobre o que exatamente estava escrito na parede, mas, até hoje, isso nunca foi tornado público. Isso provavelmente se deve a um pedido pessoal feito pela família de Derek, pois, se realmente acreditassem que era apenas uma piada doentia, não faria sentido divulgá-la. No entanto, com base no que a mãe de Derek disse, não é difícil inferir o que estava escrito. Alguém alegou ter levado o menino, muito provavelmente, disse que o manteve vivo ou, pelo menos, guardou seu corpo como algum tipo de troféu macabro.
A implicação de que o sequestrador poderia ter deixado algo de Derek no posto de descanso sugere que ele estava com alguns de seus pertences pessoais. Em 2008, a polícia confirmou que um homem chamado Frank James Milligan era considerado um possível suspeito no desaparecimento de Derek. Na época, ele estava cumprindo uma longa pena por estuprar um garoto de 10 anos em uma cidade fora de Salem, Oregon, e o modus operandi parecia idêntico ao usado no desaparecimento de Derek. Mas, até hoje, Milligan ainda não foi acusado em conexão com o caso de Derek, e uma eventual condenação parece cada vez mais improvável. Quem poderia ter tirado Derek bem debaixo do nariz do pai? Milligan teria que ter seguido a família pela floresta e depois saído silenciosamente, o que seria impossível devido à espessa camada de neve no chão. Se eles estivessem usando serras elétricas para cortar a árvore de Natal, seria possível que o pai de Derek não ouvisse os gritos deles, mas os dois homens estavam usando um machado, o que não seria capaz de fazer barulho suficiente para cobrir o sequestro de uma criança. Se Frank Milligan não for o culpado pelo desaparecimento de Derek, quem o seria? A verdade sobre o que aconteceu com Derek naquele dia continua sendo um mistério após um quarto de século, e seu caso dificilmente será resolvido em breve. Mas a pergunta ainda permanece. Derek foi vítima de um predador desprezível, mas explicável, seja animal ou humano, ou algo mais aconteceu naquela floresta naquele dia, algo para o qual ainda não estamos preparados.